quando nós falamos, portanto, voltando à questão de como funciona uma missão Or Sinaran, palavra que o senhor sabe que significa viagem de paz ao mundo de Ors. Ors é o nosso sol, você já sabe. Viagem de paz, não é no sentido da ausência de guerra, é a paz decorrente do conhecimento. Então, eles estão levando conhecimento numa faixa de percepção para a mente ocidental com a educação judaico-cristã. A mente cartesiana, aqueles camaradas que precisam entender as coisas logicamente para aceitar essas coisas. Os ETs de Or Sinaran trabalham exatamente assim. Eles procuram agenciar, inclusive, conhecimentos já disponíveis, já desenvolvidos, ou que já foram trazidos à Terra por outros caminhos, tentando adaptá-lo, no sentido, sobretudo, de tirar o caráter místico, transcendente, para colocá-lo num outro nível de percepção. Portanto, permitindo uma abordagem, eu diria, vamos dizer assim, mais técnica. Eu conheço um monte de gente de formação marxista que, em workshops comigo, principalmente em Brasília, eles acabaram admitindo todas essas coisas simplesmente porque não cheirava religião. Na verdade, a dificuldade deles é realmente com a religião, né? Mas os assuntos que estamos tratando são os mesmos que a religiosidade, através das tradições, tratam. Só que elas tratam de uma perspectiva inteiramente metafísica, simbólica. Né? Então, fala assim, porque era o amor de nossos mentores para a comunidade. É diferente você chegar para o sujeito de mente cartesiana e falar em planos vibratórios, emissão de onda, reverberação, caleidoscópio. É outro barato, é a mesma coisa. Mas um é devocional na perspectiva dele. Né? O outro não, é técnico. Tanto é que ele fala, isso eu entendo. Esse Deus eu aceito. Né? Ou seja, porque os ETs estão trabalhando no sentido de dar uma configuração adequada ao nosso tempo. Não é mais uma mentira engendrada. O que eles estão é revelando as coisas como elas são. Agora, por outro lado, se um monte de gente hoje materialista conseguiu se livrar da abordagem clássica religiosa, eles deram passos importantes. Consolidaram coisas importantes no crescimento espiritual deles. Eles são mais evoluídos do ponto de vista espiritual do que um monte de gente que está dentro das igrejas comungando todo dia. Estão parados no tempo. Não perceberam um monte de transformação que precisa ocorrer. Não quero generalizar, mas esse fenômeno ocorre. Né? Muitas vezes eu já vi de preto velho falar que eu acredito mais em gente que pega metralhadora e vai tentar resolver o problema social na base da pancadaria, mas que acredita naquilo, do que um bando de beato medroso que está dentro da igreja comungando todo dia com medo de pecado, ou com medo de ir para o inferno, ou sei lá o quê, ou porque pecou na adolescência, ou pulou o muro não sei aonde, e está até hoje se culpando do processo. Né? Veja que situação complicada. O entendimento sobre padrão vibratório, portanto sobre níveis de evolução espiritual, não pode ser colocado como normalmente de maneira muito, muito simples. A coisa é muito complicada. Nós temos às vezes setores muito avançados na gente e temos outros setores primitivos, ainda enfim, passíveis de transformações grandes, que precisam às vezes ser aceleradas. Por isso entram essas lentes, né? Essa espécie de prismas, esses cristais, para dar uma adequada oportunidade, né, para que as energias que estão valendo para todo mundo possam atingir aquele indivíduo justamente onde ele mais precisa. Essa é talvez uma das funções mais técnicas da presença extraterrestre em nós. Então, vocês veem, eles não vêm ajudar especificamente uma pessoa. Isso, aliás, eu queria colocar da maneira, porque vocês compreenderem bem. Se eles vêm ajudar uma pessoa específica, dentro de um mundo dela, tem 5,5 bilhões de pessoas nascidas aí na Terra, eles não vêm porque gostam daquela pessoa. É porque eles fazem um mapeamento, uma varredura desse sistema todo e vão descobrir, perceber onde é que está um nó, quem é que está segurando uma informação que não está andando no sistema. Aí vão lá, vasculham, achei. É um corretor de imóveis que mora no subúrbio de Nova York. Esse sujeito tem uma informação que o sistema precisa, mas ele está com uma problemática especial assim, rancoroso, com ódio, com raiva, ressentido, ou estou com baixa autoestima, não sei o que, blá, blá. A informação está prisioneira dele. Então, alterações que importantes para o caleidoscópico grande mudar, vamos supor que lá na raia 6 tenha que haver uma grande transformação. Falta uma informação, um elemento do circuito.
vão atrás dela. Estava lá com o tal do corretor de imóveis que mora no subúrbio de Nova York. Pegam aquele cara, tacam uma lente nele, né? A informação começa a ser administrada de tal maneira que ela vai lá e permite a alteração do 6. Quando o 6 altera, vem energia de volta, que vai chegar também no tal do camarada lá, o tal do corretor de imóveis, que vai ter as alterações que ele precisava ter. Ele muda. Então, veja, são intervenções amorosas que beneficiam o indivíduo na medida em que ele, liberando informações para o grande sistema, ele viabiliza transformações coletivas que são importantes para ele mesmo. Então, é uma espécie de substituição do egoísmo dele. E ele saca por outros caminhos. Só que isso tem uma, vamos dizer, isso tem o seu golpe de Ariadne, né? Quer dizer, o sujeito leva na cabeça depois por conta desse tipo de coisa, porque ele retém uma informação. No momento que artificialmente tiram aquela informação dele, dão uma ajudinha, né? A energia que volta também é uma violência, porque ele não estava inteiramente azeitado para receber o que vem de volta, né? Quando a gente está pronto, a gente emite naturalmente, também recebe naturalmente. Mas quando a gente segura e vê um sujeito e tira, tá? Aí você se sente meio embananado e lá vem o negócio de volta. Né? Quer dizer, o camarada derruba. Claro, ele avançou, mas a duras penas. Né? Às vezes, realmente, a coisa é tão dramática que a dose é grande. Né? Principalmente para indivíduos que acham que são zés ninguém no mundo, e, no entanto, não desconfiam que eles estão com um subsistema importantíssimo para a solução de uma questão terrestre. Ele acha que ele é um Zé Ninguém, não acredita, não emite o padrão vibratório dele, não acredita em si. Portanto, ele não é uma estação transmissora. E, às vezes, portanto, nem receptora. Fica perdido na multidão, à toa. É a coisa dos dons, sobre os quais teremos que falar hoje, para poder falar no nosso tema de hoje, né? Então, veja como funcionam as missões espaciais. Eles entram aí, eles entram nos sistemas de lente, porque constroem aparelhos desse nível. Eles entram na avaliação e na varredura constante, principalmente disso aqui. Quer dizer, a parte artificial, né? É o caleidoscópio artificial que está permitindo os ajustes planetários necessários para a correção desse incidente, ou desse acidente, ou dos resultados desse acidente. Porque o grande lance é devolver a Terra ao circuito natural de evolução. A Terra passará agora a ser como que filha do Sol, embora não seja originalmente. Ela está sendo implantada no sistema solar ainda. No momento em que ela volta para... ela é liberada da parte artificial, a Terra passa a ser como que filha legítima do nosso Sol, com todas as interligações energéticas, completamente comprometida com a evolução do sistema, sujeitas enfim, a todas as regalias que o Sol já emite para todo o seu sistema, né? A evolução dela já vai estar interligada com a evolução do sistema e assim. E nós todos passaremos a ser filhos legítimos da Terra, como se tivéssemos origem aqui. É um transplante de ovos no ninhos de pardal, né? Os ovos vieram de outra fêmea, de outro ninho, mas chega no momento que os bichinhos nascem, a mãe aceita, ele fica filho daquele ninho e filho daquele pardalzinho. Não interessa de onde vem, enraizamos no novo ninho. Esse quadro facilita o entendimento de como funcionam as ordens espaciais. Você imagina a Terra, como está navegando, pode pegar uma rota de trânsito espacial importante. Um meridiano solar qualquer, que liga dois sistemas solares, que não tem nada a ver com o nosso, vamos supor. Muito bem. Quando nós estamos interceptando rotas, muitas criaturas, né, avançadas, fazem a leitura desse sistema, percebem imediatamente que a Terra é um planeta de expiação, segundo os espíritas, é uma escola de deuses, segundo a teurgia. Enfim, tem muitos nomes, né? Uns dizem que é o purgatório mesmo, né? Enfim, a Terra tem um projeto artificial de recuperação. Imediatamente, se a nave, ou se aquele povo pode fazer uma leitura desse negócio e entender onde eles podem colaborar, eles colaboram. Então, veja, as missões, elas podem ser efêmeras e rápidas. Podem resultar de uma simples passagem da criatura por aqui, né?
ou pode eventualmente ser permanentes na medida em que muitas dessas missões acabam se estabelecendo no próprio planeta, em regiões subterrâneas, viajando com o planeta pelo tempo que for necessário, porque eles seguram grande parte dessas estruturas artificiais. Um dia eles vão embora, porque não haverá mais necessidade. Entende? Eles são como é que eu diria, muitas vezes os projetistas mesmo dessa parte artificial. Agora, toda essa coisa artificial, gente, isso foi feita pelo nosso próprio povo. O povo do qual fazemos parte. Eles construíram essa lente artificial que recebe a ajuda de tanta gente, de tantos outros povos. Isso é obra nossa, da nossa própria consciência, e todos nós estamos continuamente interagindo com essa dimensão, com esse verdinho ali, né? Com aquele halo verde que é uma espécie de um caleidoscópio artificial, local, terrestre. Orsi Naran não foge à regra. Ela reúne seres que têm conhecimentos em muitos campos diferentes, são povos diferentes, eles reúnem biotipos, inclusive, bastante diferentes, têm procedência as mais diversas, mas são vinculados energeticamente a Aldebaran. É a base de operações dele, é uma espécie de um centro que mantém umbilicado eles aqui na Terra, porque é uma missão que optou por um compromisso mais duradouro, mais permanente. Eles se estabeleceram aqui. Grande parte das criaturas que integram Orsi Naran nasceram na Terra, viveram na Terra, inclusive em países bem modernos, bem recentes. Há deles vivendo nos Estados Unidos, vivendo na França, vivendo no Canadá, vivendo aqui na Argentina, na Venezuela, né? Não sabemos quem são, na Rússia, né? Desde há muitos anos atrás que eu fiquei sabendo que eu conheceria uma pessoa ligada a Orsi Naran, que é um parapsicólogo do sistema trabalhando na Rússia. Né? A Rússia mudou tanto, é um homem mais velho que eu, ele tem lá seus 55 para 65 anos, imagino, que às vezes eu tenho impressão de vê-lo psiquicamente. Um dia eu vou conhecer esse cara, não sei, dizem que sim, que sei lá, um dia aí vai acontecer, pode acontecer isso. É um dos muitos caras que são de fora, que nasceram aqui, que tem uma certa consciência de que são de fora e que trabalham basicamente fora do plano do plano físico, né? Portanto, enquanto dormem, e exercem atividades de elucidação, de informação, de formação de novas consciências, ou de desenvolvimento de frentes pioneiras de trabalho quando estão na matéria. Esse cara, ele trabalha no campo da parapsicologia, vem investigando o fenômeno aqui. Fora do corpo físico, enquanto ele dorme, ele desenvolve as atividades concernentes aos objetivos de Orsi Naran. Há sempre essa dupla atividade. Né? E todos esse agrupamento de Orsi Naran, como aliás a esmagadora maioria das missões espaciais, trabalham sempre dentro do plano da complementaridade. São sempre casais. Sempre são casais. Né? Todos esses agrupamentos. Bom, então isso é como funciona Orsi Naran. Né? Orsi Naran trabalha fundamentalmente para desenvolver na consciência dos indivíduos, na expectativa de que eles levem esse conhecimento para o coração, numa perspectiva adequada para a mente cartesiana ocidental, aquela que demanda conhecimentos lógicos, entendimento das coisas. Esse tipo de mente fala, puxa vida, Gonzaga, agora eu entendi tudo. Ou então, esse tipo de coisa eu aceito, isso eu compreendo. As pessoas que se sentem bem com a maneira como os espaciais ensinam e divulgam as coisas relativas à vida, à existência, à evolução, etc., os que se sintonizam com esse tipo de coisa, são exatamente os alvos, isto é, aquelas pessoas para quem eles estão trabalhando. Né? Todos nós, de alguma forma. Eu sou uma pessoa que, se eu não compreendo, se eu não entendo, se eu não vejo a lógica de uma coisa, eu tenho muita dificuldade de aceitar. Né? Então, por exemplo, anjos. Né? Enquanto eu não entendi o que é anjos na perspectiva deles, eu não ia absolutamente aceitar o anjo católico medieval. Tem gente que, não quero explicação nenhuma. Anjo para mim é uma criatura alada, bonita, que nos protege, que guarda o meu automóvel, a minha casa, a portaria do meu prédio, né? E assim vai. Quer dizer, cada um entende do jeito que quiser. Mas as coisas não são assim. E quem está a fim de querer saber mesmo, né?
Porque por trás disso, dessa fumaça toda, tem verdade. Ou seja, tem um monte de gente interessada em anjos. Você não pode falar, anjo não existe. Não, existe. Agora, não é bem o que as pessoas acham que eles são. E, por outro lado, não se ocupam das coisas que as pessoas acham que eles se ocupam. Né? Por causa de poucos exemplos, por exemplo, de intervenções angélicas que permitiram as pessoas escapar de situações aflitivas, né? Todo mundo acha, eu tenho um anjo que me protege. Né? Vem logo o esquemão, ele gosta de mim, né? Ele está atento a mim. Na verdade, há um sistema de coisa muito mais amplo. Imagine se um sujeito desencarna antes de liberar certa estrutura e de receber certas informações, ele prejudica o sistema inteiro. Então, são vigilantes do funcionamento dessa máquina. Ele não atuou sobre o indivíduo em função do mérito exclusivo dele. Às vezes até por causa do demérito, exatamente porque ele está precisando ainda passar por uma série de situações, por isso ele recebeu uma atenção que parece ser pessoal, mas na verdade é uma atenção amorosa com a totalidade. Eles têm essa perspectiva de visão global, de unidade, que nós infelizmente perdemos. Orsinarã tem seres de várias famílias espaciais, tem baixinhos intraterrestres, tanto da linha Zutzi Hamad quanto Ada Hamad, tem grupos bastante primitivos associados, trabalham com desencarnados também, eles fazem sociedade com desencarnados iluminados, quer dizer, seres que já têm uma boa desenvoltura espiritual, trabalho com encarnados também, trabalho com extraterrestres encarnados ligados a outros agrupamentos, são missões que apresentam uma complexidade funcional muito grande, e a finalidade, eles invadiram universidades, invadiram mídia, né? Invadiram vários setores de atividade profissional, sempre com basicamente a mesma finalidade. Na educação também tem muito deles, sempre com a finalidade de explicar as coisas de uma outra maneira, para que o homem ocidental, esse que tem a formação cartesiana de cabeça, fragmentada, possa compreender, abrir os seus horizontes, abrir a sua cachola, no sentido da compreensão de um universo diferente, mais amplo. É importante isso porque o choque cultural para esses indivíduos que têm uma mente extremamente estruturada, rígida, seria muito grande, porque há muitas coisas que não poderiam ser entendidas.